Salve, salve nação tricolor, vai logo chegando deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito e eu quero te falar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o aplicativo sobre futebol mais completo do planeta. Notícias, estatísticas, vídeos, notificações em tempo real sobre o Fortaleza na tela do seu celular. Tudo que você precisa para mitar no Cartola, tudo que você precisa saber sobre FIFA 21. E nessa temporada temos a melhor novidade de todas, que são jogos ao vivo, exclusivos e de graça no OneFootball. Começou com o Campeonato Alemão, a Bundesliga, que eu já trouxe para vocês. Vocês já estão assistindo por lá, que eu sei. Só que agora, meus amigos, o pai tá on. O pai tá on, isso mesmo. Neymar Júnior, PSG, Campeonato Francês, ao vivo, exclusivo e de graça no OneFootball. Faz um download pelo link que está aqui na descrição, coloca o Fortaleza como teu clube de coração que você não vai se arrepender. Beleza? Bem, liga aí. Boa tarde a todos. Com alegria que a gente vem aqui na nossa sala de imprensa, ao lado aqui do Rolim, nosso vice-presidente, professor Chamusca, Daniel, Alex Santiago. Saudar a todos vocês. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar diretamente para o torcedor do Fortaleza, depois da saída do Rogério. Eu quero primeiro demonstrar minha gratidão ao Rogério pelo trabalho que ele fez aqui, o tempo que ele teve conosco, o legado que ele deixa para o clube. E é esse sentimento que a gente pede que fique para o torcedor, de gratidão por tudo que foi feito e que agora a gente virou a página, vamos olhar para frente. Eu recebo com muito carinho e com convicção o nosso professor Marcelo Chamusca, que é um irmão que fizemos no futebol. O Chamusca foi o primeiro treinador com que eu trabalhei quando iniciei minha carreira como dirigente, em 2015 aqui no Fortaleza, e tivemos a felicidade de ser campeões juntos pela primeira vez, 2015, aquele título que nós lembramos com muito orgulho do gol do Cassiano. Chamusca, vocês sabem, lembram, era o nosso treinador e a gente trabalhou junto. E a gente fez essa escolha sabendo que ele vem com brilho nos olhos, como falou na sua postagem no Instagram, super motivado, conhece o nosso elenco. Foi muito bem aceito pelo elenco, fizemos uma escolha conversando também com os jogadores e houve uma aceitação grande, muito grande, e por isso a gente está aqui junto para dar sequência a esse trabalho. Fortaleza vai seguir trabalhando a sua crescente estrutural, melhorando tudo que tem para se fazer no clube, no departamento de futebol, na estrutura, na gestão como um todo. Isso não vai parar de forma alguma e, acima de tudo, que o nosso futebol esteja forte, esteja determinado e muito bem comandado. O Chamusca é um cara que organiza muito bem seus times, que tem performances excelentes em vários clubes que passou, no campeonato de pontos corridos sempre com uma constância, com um trabalho excepcional, e a gente está aqui feliz por essa escolha e acreditando que juntos, a hashtag foi criada aí, nós por nós, a gente tem que estar junto cada vez mais para que o Fortaleza cumpra o seu objetivo no Campeonato Brasileiro, se consolide cada vez mais como um clube de Série A e que para o próximo ano a gente consiga também seguir essa rotina de conquistas. Chamusca é contratado com um contrato até o fim de 2021. A gente acredita no trabalho de médio e longo prazo e assim queremos e desejamos que aconteça, com continuidade, com sequência, com parceria, com profissionalismo, no bom e no momento ruim. O futebol tem isso, Tem a hora da vitória e tem a hora também das dificuldades. Então, essa é a minha fala de gratidão por ele ter aceitado o convite, o chamado, aceitou o desafio, estava trabalhando, fazendo um grande trabalho lá no Cuiabá, mas entendeu que era o momento de dar esse passo, abraçou a causa e quis vir para o Fortaleza. Isso tem um peso enorme, de querer vestir a nossa camisa, honrar o nosso manto. Então essa é a minha apresentação inicial e deixo à vontade aí para as perguntas que vão vir. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer as palavras do Marcelo, do presidente, e de fato o que eu falei, as minhas palavras nas redes sociais expressou o meu sentimento quando eu recebi a primeira ligação do presidente. De fato o meu olho brilhou. Eu estou até um pouco emocionado porque eu tenho uma gratidão muito grande ao Fortaleza pela oportunidade que o Fortaleza me deu no final de 2013, início de 2014, para poder crescer na minha carreira enquanto treinador de futebol. Cheguei aqui num momento muito difícil e consegui construir
um time competitivo, fazer uma temporada de excelência. Saí e retornei num prazo muito curto, aí tive o prazer de trabalhar com o Marcelo. Eu sempre falei publicamente que foi um dos diretores de futebol que tive, onde sempre sentava comigo e falava abertamente, não só sobre características de jogador, mas sobre metodologia de treino, modelo de jogo, que isso é muito importante no trabalho do treinador. E receber a ligação de Marcelo, no momento em que o Fortaleza faz um trabalho de excelência, com crescimento gradativo, mas muito consistente, muito equilibrado financeiramente, com a estrutura excepcional. Fiquei encantado com o que eu encontrei aqui. Saí daqui em 2015, retorno em 2020, encontro um clube com todas as condições possíveis e imagináveis para que o treinador possa realizar um grande trabalho. Então, de fato, o meu olho brilhou, não só pela nossa amizade, pela nossa relação, mas pelo momento do clube. E eu até anteriormente, há um mês atrás, recebi propostas de grandes clubes de história, de camisa, e para te ser sincero, o meu olho brilhou agora, e o meu coração me sinalizou e me indicou um retorno para esse grande clube, com essa grande história, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, por ter conquistado um título importante. Foi o primeiro da minha carreira como treinador profissional, no momento que o clube estava muito ansioso, estava muito sedento de vitórias, e sei o quanto foi importante, e eu estou muito feliz de estar aqui no clube hoje. E foi uma decisão difícil, porque eu estava realizando um bom trabalho, vinha com bons números, muito bem na competição, dentro do grupo do G4, desde o início da competição. O Cuiabá nas quartas de finais ia ter um jogo importante contra o Grêmio, mas fomos chamados, e eu estou aqui muito motivado, com a energia e com um otimismo muito grande, que nós vamos realizar um grande trabalho, porque nós temos todas as condições, a estrutura do clube, um bom elenco. A sinalização da aceitação do elenco ao meu nome também foi fundamental, para que eu aceitasse esse desafio, que eu digo com a maior tranquilidade, é o maior desafio da minha carreira, mas eu estou muito motivado para realizar um grande trabalho. Bem, vamos começar a entrevista coletiva com o professor Marcelo Chamusca. Primeira pergunta, professor, é do Ricardo Tavares, do portal Futebol Cearense. Seja bem-vindo ao Futebol Cearense mais uma vez. Sua última passagem em Fortaleza foi em 2015. E lá para cá o clube evoluiu muito em vários aspectos, principalmente no aspecto estrutural. Como você avalia essa mudança em apenas 5 anos e o quanto isso pode ajudar para ter um trabalho bem feito? Bom, o crescimento do clube foi fantástico, né? em todos os setores. Isso é muito importante. Houve uma evolução estrutural fantástica, que dá toda a condição para o trabalho do treinador. Houve uma mudança de mentalidade, porque às vezes existem legados que são de estrutura, mas o legado de mentalidade ele é fundamental. Então o clube hoje vive uma mentalidade muito diferente, e foi um dos motivos também que fez com que eu aceitasse o desafio. E para mim é assim, a estrutura do clube é o facilitador para o trabalho do treinador. Quanto melhor o clube receber sua comissão técnica e seus atletas, e a melhor condição possível, a gente vai ter uma resposta melhor, porque o jogador se identifica com o clube, com o torcedor, ele tem um dia a dia de trabalho, onde todas as condições são oferecidas, ele tem o seu salário pago e o compromisso honrado. Isso no vestiário para o treinador é fundamental, você ter tranquilidade para pensar apenas nos aspectos táticos, modelo de jogo, treinamento, estratégia, plano de jogo a cada jogo, análise de adversário, você centralizando a sua energia, que é o mais importante nessas áreas, é sempre muito bom para o trabalho do treinador. Quando você está trabalhando num clube onde você tem que se preocupar em dar satisfação ao jogador porque ele não recebeu o salário, ele chega, a condição de trabalho dele é ruim, o cara está cheio de problema em casa, porque o jogador de futebol, ele não vive numa bolha, ele é um ser humano,
que ele tem as suas necessidades. Então, quando essas necessidades são supridas pelo clube, é um caminho que ajuda muito o trabalho do treinador, e o Fortaleza tem feito isso com excelência. Eu tenho acompanho desde quando saí daqui, até porque em algum momento eu estive aqui no futebol cearense, e quando não estive aqui no estado, eu estive acompanhando todas as competições e tenho um conhecimento muito bom, não só do clube, mas também do elenco, de todos os aspectos que são importantes para que a gente possa realizar um bom trabalho. Então, basicamente é isso aí. O Jorge Bruno, do portal Show de Esporte, fala: você teve 2 passagens pela equipe do Tricolor em 2014 e 2015. A equipe do Fortaleza viveu outra realidade e hoje tem um sabor diferente. Gostaria de saber qual a avaliação que você faz do seu trabalho atual e o que a torcida pode esperar da sua nova passagem pelo clube. Bom, eu acho que as minhas passagens, se você for olhar percentual de aproveitamento de pontos, foram excelentes. Eu acho que eu consegui, o Marcelo até colocou bem, eu consegui, em relação aos pontos corridos, eu consegui ter um aproveitamento muito bom, um aproveitamento talvez até um pouquinho acima da média dos treinadores, né? Nós tivemos esse êxito que eu acho que foi muito importante para o clube naquele momento, foi a conquista de 2015, para mim também, como carreira, foi fundamental, e eu avalio como um bom trabalho. Qual foi talvez o pequeno resquício que ficou em relação à questão dos objetivos? Foi o acesso que nós conseguimos, e não é fácil. Eu tenho acompanhado aí ao longo dos anos, fazer as campanhas que nós fizemos em 14 e 15, de manutenção de liderança durante todo o campeonato, o maior número de pontos conquistados, e não é liderança apenas na nossa chave, era no campeonato todo, que são 2 chaves de 10 clubes, e nós pecamos nos 2 momentos que foram momentos cruciais. Inclusive em 2015 o Marcelo estava junto comigo, e aquilo serviu de aprendizado. Eu amadureci muito como profissional, como pessoa, por tudo que passei aqui. E tudo que acontece, e a carreira de um treinador de futebol, ela não é linear, ela não vai, eu vou dar palestra às vezes em alguns lugares, e eu conto várias derrotas, porque as derrotas, elas fazem parte da nossa vida e do nosso crescimento profissional. Então, eu acho que eu fiz um bom trabalho, e agora é uma perspectiva totalmente diferente que nós temos pela frente, e a gente vem com uma motivação muito grande para fazer acontecer. Qual a segunda pergunta? Foram 2? Então, às vezes eu esqueço um pouquinho, viu? O que a torcida pode esperar dessa nova? Eu vou deixar minha vida aqui dentro desse clube. Eu vou deixar minha vida, vou trabalhar diuturnamente e vou tentar assimilar, porque eu estou chegando hoje, amanhã tem um jogo importantíssimo, de forma gradativa, mas com muita intensidade, como eu faço em todos os clubes que trabalho. Eu já conheço esse clube aqui, eu sei o tamanho do desafio, eu sei o quanto eu vou ser cobrado, porque eu conheço bem o Fortaleza. Então isso me dá uma condição muito bacana assim para começar a iniciar um trabalho, que eu sei o peso da cobrança, mas sei também o quanto essa torcida é apaixonada pelo clube, ela abraça e ela dá apoio em todos os momentos, porque eu vivi momentos aqui, que principalmente quando eu cheguei, era um treinador desconhecido, o clube estava financeiramente com uma série de problemas, a gente teve que usar muito jogador da base naquela época, Edinho, Valfrido, Romarinho, Max, tem alguns que estão aí, Bruno. Então foi um momento difícil do clube. Então eu não vi em nenhum momento, muito pelo contrário, na minha estreia, eu lembro como se fosse hoje, em Quixadá, o estádio estava lotado só de torcedor do Fortaleza, em Quixadá. Nós ganhamos de 3-1 esse jogo. Então eu sei o quanto essa torcida cobra, mas o quanto ela abraça também. Então hoje, eu, com conhecimento muito maior do clube, eu tenho certeza que isso vai me ajudar nesse desafio. O Rodrigues Andrade, da Líder FM, a Larissa Dias, do Sistema Verdes Mares, o Cacá Moreira, da Rádio Artilha, e o Carlos Cassiano, eles perguntam: pelo bom trabalho realizado no Cuiabá, e no momento que você passou por lá, o que pesou mais para o seu retorno à Fortaleza, e se a negociação foi rápida? Bom, na verdade, eu não diria que a negociação foi rápida, porque existia uma situação que era crucial. Eu tinha um jogo, né? E eu fiz de tudo possível e imaginável. Foi até vinculado em algumas, na imprensa lá do Mato Grosso, em Cuiabá,
que eu abandonei o clube, isso tudo não tem o mínimo fundamento. O Fortaleza e Marcelo Chamusca agiram da forma mais leal possível em relação à minha saída do Cuiabá. Para vocês terem uma ideia, às 13 horas eu estava no clube montando palestra, assistindo vídeo do Grêmio com os jogadores para comandar o clube no jogo da noite. Com uma decisão da diretoria, aí eu tive que acatar. Eles acharam que eu deveria ficar fora do jogo, mas o que foi acordado e combinado era que nós só iríamos conversar após o jogo. Antes do jogo, nem o Fortaleza se posicionaria, nem eu, porque eu estava com foco e a concentração toda no jogo contra o Grêmio, pela importância do jogo pela Copa do Brasil. Então isso é importante ficar claro. Mas o que fez a gente tomar a decisão, eu já falei em algumas outras respostas. O momento do clube, o Marcelo, seu presidente, se pesou muito, que é uma pessoa que eu tenho uma excelente relação, isso ajuda demais. O momento que o Fortaleza vive, a grandeza do clube, e eu conhecer o clube como eu conheço, porque como eu tive as outras oportunidades, que também eram grandes clubes, e eu declinei, o Fortaleza, por todo esse contexto, e essa questão do meu olho ter brilhado, fez com que eu aceitasse. E a gente está aqui para lutar juntos em busca do objetivo maior. O Breno Rebouças do Povo, Charles Gaspar da Express FM, Marcelo Pereira da Rádio Cidade, fala o seguinte: em uma semana se encerra o pedido de contratações para a Série A. Você já fez alguma análise do elenco, mesmo por vídeos de jogos, e conversou com a diretoria sobre o assunto? Se já tem ideia precisa e quais as principais mudanças que você deve ter no elenco? Bom, essa resposta eu vou passar para o presidente. Tô brincando. Já conversamos, sim. Vou botar uma casca de banana para o presidente agora já aqui, viu? Já conversamos. Na verdade, a gente entende que existe uma necessidade. É um elenco que não é um elenco que tem uma quantidade grande de atletas. Tem determinadas posições, inclusive, que a gente está com o cobertor meio curto, né? Então é preciso, não só eu vejo necessidade da gente quantificar mais e qualificar, não adianta só contratar também. As contratações serão pontuais, até porque o dia 20 é logo ali. Ninguém vai sair aqui desesperado e contratando qualquer jogador. Existe um trabalho aqui de análise de mercado que já foi passado para mim em posições específicas, que eu não vou falar agora, porque se eu falar de uma posição agora, vai ter 50 links daqui a 2 minutos no celular do presidente, oferecendo atletas. E a gente tem monitorado, o clube tem feito um trabalho muito bom nessa área aí, a área de análise, e a gente já está analisando alguns nomes e vai ter sim, a gente vai pontuar, vai tentar contratar mais alguns jogadores, até por causa do ano atípico, essa questão da pandemia, sequência de jogos, faz com que a gente tenha uma necessidade, eu vejo como uma necessidade a gente contratar em algumas posições. O Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares, professor Chamusca, você é adepto de jogar com 4 atacantes? Eu sou adepto a todas as formas de se construir um time de futebol, respeitando a característica e o modelo de jogo que o treinador acredita. E eu já treinei times com sistemas diferenciados, com modelos de jogo também diferenciados. Já assumi clubes, como eu assumi aqui, tive 40 dias para treinar em 2014, mas já assumi aqui em 2015, numa véspera de um jogo se não me engano, da Copa do Nordeste contra o River, e tinha que ganhar os jogos do estadual, e a gente conseguiu. E encontrou um time, um elenco montado com um modelo de jogo definido. Então, quando a gente estuda e se atualiza e busca conhecimento, é justamente para quando a gente tem essas dificuldades, que é chegar num clube na véspera de um jogo, já com o modelo definido, a gente poder entender o modelo e criar as suas adaptações. O que é que tem sido muito falado, que eu já sei que está na boca do povo: Chamusca só joga com 10. Os times de Chamusca, a maioria jogam no 4-2-3-1. Então, está sendo muito falado isso. Existe um modelo, existe um sistema, existem as suas variações. Então, pode sim jogar com 3 atacantes,
com 10 mais central e 2 volantes. Pode-se sim jogar com um tripé de jogadores por dentro e 3 atacantes. Eu não me apego muito ao sistema, eu me apego mais aos conceitos. E os conceitos que o Fortaleza tem aqui hoje, que são muito fortes, pelo tempo que o Rogério trabalhou aqui, era natural que esses conceitos tivessem muito bem assimilados pelos jogadores. A maior parte deles eu acredito. Agora, uma variação em relação ao sistema, uma modificação, uma entrada de uma peça que talvez essa peça dentro de uma mecânica que já funciona agregue, isso pode acontecer de fato. Carlos Henrique Costa, da TV Cidade, fala o seguinte: em 2018 você esteve comandando o Ceará disputando a Série A. De lá para cá, o plantel das duas equipes mudou muito. Mesmo assim, a competição permanece muito difícil. Como você avalia essa continuidade do trabalho do Rogério? Bom, realmente na verdade foram em 2018, já são 2 anos, né? E mudou muito depois que eu saí também, né? Eu saí e saíram 10 jogadores, foram contratados 10, né? Naquele período. E agora já mudou até muito mais. Mas é uma competição extremamente difícil, nivelada. Todos os jogos são jogos com muito equilíbrio. E a gente tem que estar sempre muito bem preparado, analisar muito bem os adversários e estar muito atento a tudo que acontece, ao contexto dos jogos, estar atento aqui ao nosso dia a dia, né? Questão de fadiga, sequência de jogos dos atletas, característica tática para cada jogo, para cada adversário, firmar modelo de jogo, dar um pouco mais aos jogadores de treinamento mesmo, que em algum momento a gente perde isso por causa do calendário, né? Mas eu espero que quando a gente tiver um pouco mais de espaço, a gente possa colocar tudo isso em prática. Mas é uma competição extremamente difícil e que tenha certeza que a gente vai se dedicar muito para que a cada jogo que a gente faça, a gente vá no nosso limite e consiga, porque o trabalho do treinador é ganhar 3 pontos. Então eu preciso ganhar 3 pontos amanhã e vou trabalhar de uma forma incansável em busca dos 3 pontos a cada jogo. A Monique Danello, do Esporte Interativo, e a Thaís Jorge, do GE Globo. Chamusca, esse Fortaleza ficou muito identificado com o Senna, por tudo que o time alcançou nos últimos anos. Como você espera lidar com esse desafio e qual o peso de substituir? Bom, eu falei anteriormente que tem que ter a marca, o rótulo, porque foi um trabalho que, se eu não me engano, se iniciou em 2018, né? Sim. Então, o treinador ficou praticamente 2 anos à frente do Rogério. 3 anos quase. 3 anos, né? Quase, né? Então, é natural que se tenha um modelo de jogo que o Rogério acreditava e que tem convicção, e tanto ele tem convicção que ele conseguiu muito êxito da forma como ele montou, como ele colocou os seus conceitos e a sua forma de jogar. Conseguiu ter resultados, conseguiu ter longevidade e principalmente conseguiu conquistar títulos e objetivos, que isso é o mais importante para o crescimento do clube. Então, ele tem todo o mérito por isso, e isso é natural. Qual o trabalho do treinador que chega? É saber fazer a leitura do momento. Claro que cada um tem a sua forma de trabalhar. Eu trabalho diferente do Rogério, o Rogério trabalha diferente do outro treinador, e assim vai, cada um tem as suas convicções. E eu não vou chegar aqui na véspera de um jogo e chegar amanhã querer que tudo seja diferente e que a gente já comece a fazer um monte de coisa sem ter um mínimo tempo para passar informações e principalmente para treinar os jogadores. Então, nesse momento agora, é um momento de transição onde a gente tem que ter muita calma, muita sensibilidade naquilo que a gente vai mexer, e mexer de forma gradativa. Foi isso que eu fiz em todos os clubes que eu cheguei, e já tinha um modelo já definido, uma forma de jogar, e é dessa forma que a gente vai trabalhar. Como é que eu me sinto substituindo o Rogério? Eu me sinto muito orgulhoso
porque eu tenho certeza que vários treinadores do Brasil que estão sentados aqui no meu lugar, dando entrevista hoje, sendo apresentado pelo um clube como o Fortaleza, e o momento que o Fortaleza vive, e o que o Fortaleza oferece para o treinador que vem trabalhar aqui. E eu fui o escolhido pela diretoria e pelo presidente. Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho. Pegando até já um pouco o gancho, o Ayrton Nogueira da Rádio Clube dá as boas-vindas e fala: o clube tem no elenco 8 jogadores, porque você já trabalhou, com certeza você deve estar acompanhando esse campeonato da Série A, e quer saber o que você destacaria de positivo, de o que está acontecendo e os pontos que pode melhorar, se já dá para falar disso. Bom, todos os... é importante, como o presidente falou aqui, esses 8 jogadores, de fato, eles contribuíram com a minha contratação, né? Porque eles avalizaram o meu nome. E é interessante que alguns nem jogaram comigo. Alguns jogaram, foram titulares. Outros nem jogaram pouco, que até estavam iniciando suas carreiras. Mas independente de qualquer coisa, você ter um atleta, para mim, isso é a maior retribuição que um profissional pode ter na sua carreira. É você ser reconhecido pelo atleta que trabalhou com você, independente se ele jogou ou não. Ou seja, eu fui leal, eu fui justo com o atleta, e por isso ele está avalizando o meu nome. Todos eles evoluíram muito em vários aspectos, principalmente na questão da maturidade. Eu até brinquei com o Max ali, quando eu saí daqui em 2015 era apenas Max, hoje é Max Wallaf. E um atleta que cresceu, evoluiu, maturou, ganhou o seu espaço, foi sempre muito fiel ao clube, e um excelente profissional. Aí tem o Tinga, que já comigo em 2015 foi fundamental, inclusive na conquista, mas foi um jogador que cresceu muito, se identificou com o clube. Então é assim, Bruno Melo, que jogou muito pouco comigo. Na época, se eu não me engano, no primeiro ano ele estava até emprestado ao Quixadá, se eu não me engano, ele estava emprestado a um clube do interior. Depois nossa assessoria vai fazer esse levantamento aí. Depois ele voltou e trabalhou um pouquinho mais, se eu não me engano, já em 2015. E Juninho foi muito bem comigo, e foi titular em vários jogos, nós conquistamos títulos. Bergson, vocês acham que eu fui campeão aos 47 só aqui, né? Eu fui campeão no Paysandu aos 47 no Repá com gol de Bergson. E o Bergson estava morto no jogo. Vou contar até essa história aqui, que é uma história de bastidor. Eu chamei 3 vezes o Bergson na beira do campo, e eu falava assim: Bergson, eu vou lhe substituir. Ele falava: não, professor, eu aguento mais um pouquinho, e fez o gol do título. Eu acabei desistindo, porque a convicção dele ficar no campo era tão grande que eu acabei desistindo, e ele fez o gol do título. Então, já passou em vários clubes, teve crescimento profissional. Eu fico muito feliz porque eu contribuí no crescimento desses jogadores. O Aloysio Lima da Rádio Assunção e o Lucas Catrini do Globo Esporte. Poxa, Música, você considera semelhante o modo agudo de jogar do Fortaleza com o Cuiabá? E o Fortaleza tinha uma forma muito peculiar de atuar, eles não contavam com meias de origem na equipe. É algo que você pensa em lutar? Bom, a forma aguda de jogar seriam as transições, né? O Cuiabá, a gente jogava com jogadores de lado de velocidade, apesar de que o modelo lá era um pouquinho diferente, né? Eu usava um 9, que era Elton ou Gênison, e usava um 10, que era Elvis. E agora nós contratamos o Diego Jardel lá, há pouco tempo, que também é um 10 organizador. Mas era um time que também tinha uma característica de transitar interessante, não só com os extremos, com os jogadores de lado, mas com os laterais também, que transitavam muito bem. Mas essa resposta encaixa um pouquinho, já que eu não falei anteriormente. Dá para fazer tudo, desde quando você tenha jogador com característica e tempo. Hoje, o modelo é esse modelo que foi implantado, que está muito bem assimilado pelos jogadores. Agora, à medida que a gente for conhecendo melhor, a gente vai fazendo e pontuando algumas situações, e pode sim, como eu falei, ter mudanças que façam a equipe crescer com muita sensibilidade e no tempo certo. Nos seus últimos trabalhos, você utilizou estrutura tática semelhante à que o Fortaleza já vem utilizando com o Ceni nas diferentes fases do jogo. Quais suas ideias em termos estruturais, de organização e modelo de jogo da equipe? A tendência de manutenção de muitos conceitos que vão sendo utilizados, de poucas mudanças bruscas, você até já falou. Eu já falei, acho que a maioria essa resposta aí é quase tudo que eu já falei.
tem uma palavra que eu uso muito com os atletas, que é equilíbrio. O time de futebol precisa ter equilíbrio entre fase ofensiva e fase defensiva. E nos 5 momentos que são cruciais do jogo, precisa estar bem organizado. É dessa forma que eu trabalho. Trabalho o time para fase ofensiva, para fase defensiva, transição defensiva, transição ofensiva, que são os contra-ataques, e a organização de bola parada. Agora sempre com muito equilíbrio e muito atento sempre à análise do adversário, que é muito importante. Miguel Júnior da Rádio Povo e o Jorge Temo da Rádio Boa FM, você esperava voltar um dia ao Fortaleza, e qual o seu objetivo no seu retorno, e como encontrou agora não mais o estádio Alcides Santos, e sim o centro de excelência Alcides Santos? Primeiro eu queria até pedir desculpa, porque tem vários que foram citados aí que foram do período que eu passei aqui, tá? Mas eu estou respondendo, não estou muito fixando a nomes. Talvez até no segundo momento a gente se fixe um pouco mais, mas todos eles aí, o Miguel, todos que foram o Aloísio, todos, e uma coisa muito bacana, tenho uma relação muito boa com todos eles. Convivi durante 2 anos aqui com muita harmonia e uma reciprocidade de respeito quase que absurda. Eu sou muito contente por isso, tá? Repita, por favor, para mim a pergunta. Sobre se esperava voltar um dia a trabalhar pelo Fortaleza, e como é que encontrou agora não mais o estádio Alcides Santos, assim, o centro de excelência Alcides Santos? A gente, quem trabalha com futebol, eu falei já até em uma resposta anterior, a carreira nossa nunca ela é linear no aspecto de... Eu, por exemplo, fiz um planejamento de carreira onde eu tramitei em todas as áreas. Eu fui treinador de base durante 8 anos, 10 anos auxiliar técnico, e a partir de 2012 eu fiz minha retomada. Em 2012 eu estava trabalhando no Vitória da Conquista, em 2013 eu trabalhei no Salgueiro, em 2018 eu estava na Série A com o Ceará. Então o meu planejamento de carreira foi um planejamento muito bem elaborado. E depois disso eu oscilei. Alguns times eu consegui realizar bons trabalhos, outros eu não tive a condição que eu esperava para realizá-lo, e também isso às vezes acontece, você chega, não encaixa com o jogador, não encaixa com a característica da equipe, o momento que você passa, às vezes é um momento que o clube está oscilando ali em vários aspectos, principalmente nesses aspectos de organização, financeiro, isso atrapalha muito o trabalho do treinador. Então, o que acontece na prática é que a gente sempre trabalha na perspectiva de buscar o melhor na carreira e trabalhar em grandes clubes. E eu sempre vislumbrei trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse sempre foi o caminho que eu percorri para chegar, que é o ápice em relação ao que a gente tem no nosso país, em termos de competição. E eu sabia que eu voltaria, até porque eu realizei um bom trabalho aqui, deixei uma boa imagem e sempre tive uma relação muito boa com a diretoria, com a torcida e com o clube. Então eu tinha uma expectativa de que um dia eu poderia voltar. Não esperava que fosse agora, isso aí eu tenho que ser sincero, porque eu não tinha planejamento nenhum de sair do Cuiabá, e tenho certeza que o Fortaleza também não tinha planejamento para trocar de treinador. Isso aconteceu e está sendo bom para o clube e para mim também. Para finalizar, e o centro de excelência, realmente o portão abriu, eu me assustei, porque eu deixei o Alcides Santos, né, com a hortazinha de seu Manuel ali, e encontrei uma estrutura totalmente diferente, vestiário, algumas dificuldades para o momento pelo que o clube vivia, e hoje encontrar toda essa estrutura, eu estou muito feliz em ter vindo para o Fortaleza e ter encontrado essa estrutura aqui. Do futebolês, o Renato Manso da Jangadeiro do Band News: manter o clube na Série A, buscar uma vaga na Sul-Americana ou uma vaga na Libertadores? É a primeira pergunta. E a segunda, que você evoluiu como profissional desde a sua última oportunidade aqui. Bom, objetivo claro, manter o clube na Série A, inclusive alinhado com o presidente, com a diretoria, né? O que a gente conseguir além disso vai ser um bônus. Isso. E vai ser muito importante para o clube. Mas o objetivo que eu vou trabalhar, inclusive a partir de hoje no vestiário, quase um mantra, é chegar aos 45 pontos. E quanto mais rápido a gente conseguir isso, a gente tem mais possibilidade de conseguir o bônus. Perfeito. E sobre a evolução na sua carreira como profissional? A evolução da minha carreira, eu já respondi nas outras respostas.
nas outras perguntas. Eu tive êxito em alguns clubes, consegui, por exemplo, em 2016, o que eu não tinha conquistado aqui em 2014, 2015, que foi acesso com o Guarani. E 17 eu conquistei título com o Paysandu, 18 eu conquistei título com o Ceará, 19 eu fiz um trabalho de excelência no CRB, consegui brigar durante todo o campeonato ali de ponto corrido, próximo ao G4 da competição. Depois fui para o Cuiabá em 2019, fui campeão da Copa Verde, que fez o Cuiabá entrar já nas oitavas de final e ter um retorno financeiro excelente. Então foram muitas conquistas, muitos aprendizados, e ao longo desse período teve um ponto muito importante. Eu fiz todas as licenças que são necessárias. Fiz licença A e fiz licença Pro. Foram 4 anos, todos os anos indo na CBF, 10 dias, para adquirir conhecimento, para me atualizar. Então hoje eu sou um treinador muito mais preparado. Obrigado.